todos vão poder interagir, tá? Já estamos gravando, tá? Esse call com todo mundo. A primeira coisa que eu queria colocar é revisitar. Muita gente foi entrando, a gente começou esse grupo colocando uma proposta em mídia social, colocando em Twitter, colocando em Instagram, eu e o Hugo, começamos esse grupo, e o grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente, em 15, 20 minutos, a gente já estava com 150 pessoas, que a gente achou muito. Hoje a gente já está com 500, né? É impressionante como as pessoas interagem com mídia social e como as pessoas estão antenadas em relação a Azevedo. A nossa interação com o Azevedo começou há mais de 2 anos, tá? Quando acidentalmente me apresentaram a empresa, eu comprei, acreditei na empresa, e depois várias coisas aconteceram. A gente se aproximou, nós, tanto eu como o Hugo, nós trabalhávamos no TC na época, tá? Nós nos aproximamos do management, começamos a entender e vimos tudo que foi acontecendo com a empresa nesses últimos 2 anos, tá? Que foi muito do que aconteceu também com o país, né? Nesses últimos 2 anos, 3 anos, na verdade, 3 anos, do ponto de vista econômico, o que aconteceu foi uma subida vertiginosa da taxa de juros, que aconteceu no meio do ano, no meio de 2021, né? No meio de 2021 começou uma subida vertiginosa da taxa de juros, foi a última janela de IPO, foi quando a Azevedo também fez o seu follow-on, acho que, se eu não me engano, o segundo follow-on, e a gente achava que o país ia bem, ia dar tudo certo, e essa subida da taxa de juros mostrou que a coisa não estava tão bem, a inflação foi muito forte, o remédio foi muito amargo, várias empresas tiveram muito problema de caixa, várias empresas que queimavam caixa, tiveram problemas enormes. Na época, o desejo da Azevedo era a captação de dívida, tá? E isso estava extremamente difícil, não só para a Azevedo, como para várias outras companhias. Todo esse episódio de elevação de taxa de juros culminou, vamos dizer assim, o maior baleia nadando na praia foi a Americanas, né? Várias outras nadaram junto na praia mortas, como Marisa e várias outras, tá? Então a gente viu uma debacle gigantesca de empresas que precisavam de caixa, e os bancos começaram primeiro subir a taxa de juros e depois cortar financiamento. E a gente continuou. A Azevedo teve várias coisas positivas e outras nem tanto, né? Teve a compra da Reftus, que parecia uma coisa muito positiva, gastou 100 milhões mais ou menos de caixa para comprar a empresa. A empresa no começo se revelou com uma dívida, assim, uma liability um pouco maior do que o management achava, teve que fazer tanto de contratos ruins, né? Contratos que não tinham um EBITDA positivo, como de dívidas trabalhistas, etc. e tal. Então acabou demorando muito mais tempo do que o previsto para chegar no break-even. Hoje, aparentemente, ela já chegou no break-even, e a parte de infra, que foi muito bem desde o começo. Teve alguns episódios ruins, como a Arteris, né, que fazem parte de uma construtora, que agora isso aí vira uma liability, vira um dinheiro que em algum momento esse volta para a companhia, mas a gente nunca sabe, tá? E então, nesse sentido, a gente acompanhou a empresa, teve contato, e agora com essa nova tese de petróleo. A gente sabe que quando dá tudo certo, todo mundo é gênio, né? No bull market, todo mundo é gênio, todo mundo ganha dinheiro, tá? Eu já ganhei muito dinheiro em bull market, tá? E no bear market você vê, como diz o Warren Buffett, né? Quando a maré baixa, você vê quem estava nadando pelado, tá? E a gente estava nadando pelado, a crise de crédito foi extremamente forte, a gente acompanhou, e agora algumas pessoas não estavam tão peladas, as que estavam muito peladas já morreram na praia, tá? Dei exemplo da Americanas e várias outras, e outras quem conseguiu se equilibrar agora, muito provavelmente a gente já está entrando, né? Já teve uma queda de juros importante no Brasil, e nos Estados Unidos vai começar. Isso é uma época muito boa para quem vai fazer investimento, né? Então é aquela tal história de não querer matar. Agora que a gente está chegando na praia, né? Nadamos, tivemos todos os problemas. Agora é a hora de não se desesperar, na minha modesta opinião. Então tudo aqui é a minha modesta opinião. Então essa trajetória que a gente seguiu, eu sou investidor no mercado financeiro há mais de 30 anos, tá? Já trabalhei em empresas de M&A, como a Price, como a PwC, trabalho há muitos anos com isso, trabalhei muito com fundos ilíquidos, startups e etc e tal, quer dizer, já tenho meus cabelos brancos, quase 60 anos,
tá? Eu, o Hugo e o Felipe Pontes fundamos uma empresa chamada L4 Capital. Essa L4 Capital que quem a gente representa, além de representarmos nossas pessoas físicas, tá? Eu e grupos que eu coordeno, de clientes que eu coordeno, nós temos mais de 1 milhão de ações da Azevedo, só para colocar em perspectiva, tá? Bem mais de 1 milhão de ações da Azevedo, tá? E a gente, a L4 Capital, ela se preocupa em ver empresas que estão fora do radar, ver empresas menores, ajudar essas empresas, trabalhar com essas empresas. A gente trabalha com redução de custos de escrituração, a gente trabalha com a estruturação da empresa, com a parte de consultoria, com gestão empresarial, com gestão estratégica de empresas, governança corporativa. Então a gente se preocupa muito com isso. E nós trabalhamos não só com a Azevedo, né, que é um dos projetos nossos, como com várias outras empresas menores. Trabalhamos principalmente com 3 pilares, que são os pilares importantes aqui no país, né, que são os pilares que vão dar certo. Sempre. Agro, infraestrutura e mineração. Então a gente tem vários projetos nesse sentido, que depois, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo ou com o Hugo no pessoal, que a gente pode mostrar outros projetos muito interessantes, tanto da Azevedo quanto de outras empresas. Essa é a L4. A outra coisa que a gente quer passar para vocês é o seguinte, foi comentado muito no grupo. Primeiro eu vou fazer essa introdução, tá, bem rapidamente, o alinhamento ou não com o Gabriel Freire, né, que é o chairman da empresa. A gente tem um relacionamento excelente com ele. O que a gente quer com esse grupo? A gente quer dar voz à minoritária, a gente quer eleger, e é muito forte um foco, quer dizer, é eleger um conselheiro de administração através de um grupo. Essa vaga está em aberto, essa vaga vai ser preenchida agora em março, abril, tá? E a gente quer colocar uma pessoa técnica no lugar. Em nenhum momento nunca foi a ideia do Hugo não, vamos fazer esse grupo para nós elegermos como conselho. Muitas pessoas ficam, nossa, mas ganha 15 mil reais, não ganha 15 mil reais. Primeiro que eu nem sabia se ganhava 15 mil reais. Segundo, eu posso afirmar para vocês, com a minha experiência, já fui conselheiro de administração de algumas empresas, tá? 15 mil reais não é um valor tão elevado assim para um conselho de administração. Muito pelo contrário, é um valor bem tranquilo, tá? Não é um gasto à toa, nem nada. Então, não vamos nos fixar nisso, que isso não leva absolutamente nada. Quem vai ser escolhido para ganhar 15 mil reais? Aqui não é emprego público, ninguém está preocupado com isso, não é isso que vai mover. E, de novo, nós estamos preocupados em colocar pessoas técnicas no conselho da Azevedo, não necessariamente eu ou o Hugo, não foi esse nosso objetivo. A gente quer que o conselho seja, a gente entende o poder da governança corporativa. Eu fiz o curso de governança corporativa do IBGC, tá? Recomendo, é muito bom, tá? É um curso excelente, super complexo, super robusto, tá? Infelizmente caro, tá? Em termos de bolso, tem que ter bolso e tempo para fazê-lo, tá? Então a gente sabe o poder disso. Então essa é a nossa objetivo, tá? Outra coisa que é muito colocada, a gente fez um grupo de WhatsApp de mais de 400 pessoas. Infelizmente, o grupo de WhatsApp de mais de 400 pessoas muitas vezes vira a abertura da caixa de Pandora, né? Então saem todos os demônios, né? Daí todo mundo numa mídia social coloca todos os seus demônios para fora, infelizmente, tá? Isso acontece, todos os grupos de WhatsApp são disso, e a gente toma um maior cuidado com o que a gente vai escrever e etc e tal, mas às vezes existem excessos, por isso que a gente abre um pouco para ver as opiniões das pessoas e depois fecha, porque se deixar aberto, tem cara que acorda às 2 horas da manhã, ou então ele está em outro fuso, 2 horas da manhã ele vai lá e escreve, e todo mundo fica recebendo mensagem, as pessoas se enchem e saem. Então não é esse o nosso objetivo é essa construção de uma vaga no conselho da ZEV, então não dá para deixar aberto. Mas, como falaram que a gente não é democrático, etc e tal, então a gente fez essa live para ser democrático. Então a gente vai, durante um tempo, ouvir outras opiniões, e como a gente de vez em quando abre, a gente vai responder algumas outras opiniões, tá? A gente não quer ser ditador ou qualquer coisa que seja, simplesmente a gente não quer a bagunça desorganizada de um grupo aberto, 2 horas da manhã, cara respondendo, porque isso acontece, a gente já viu, todos nós participamos de vários grupos e sabemos dos malefícios nesse sentido, tá? Então, essa é o preâmbulo inicial, essa nossa intenção. Ninguém aqui tem intenção diferente disso, ninguém quer, aqui não são
a gente gosta muito de ser ativistas, tá? Mas tem vários tipos de ativistas. Nosso tipo de ativista é um ativismo construtivo, é um ativismo de continuar conversando com o management, trocar ideias, falar assim, olha, a gente acredita que uma coisa tem que ir para esse lado ou para outro lado. Nós não somos do ativismo tipo está acontecendo, que todo mundo está acompanhando, pelo menos quem é, eu digo de uma forma carinhosa, porque eu também me considero um miqueiro, tá? Quem gosta de empresas pequenas, está vendo acontecer na Gafisa, que só falta, aquilo lá parece assembleia, parece de condomínio, né? Que só falta um dar uma garrafada na cabeça do outro para pegar a vaga mais próxima a vaga mais fácil, a vaga mais próxima do elevador. Então a gente não vai fazer isso, tá? A gente não é esse tipo de ativismo, a gente não acha que está tendo bandidagem na Azevedo, porque se a gente achasse, aí seria outro tipo de ativismo, ou seria o caso, muito provavelmente, o que a gente faria, se a gente achasse que estava tendo bandidagem, a gente vendia as ações e ia para outra empresa, tá? Então o que a gente acha que está acontecendo na Azevedo? O que acontece com qualquer empresa que está procurando M&As, tá? Então, eu trabalhei muito com M&A em empresas grandes, tá? M&A, todo mundo fala que é Mergers and Acquisitions, mas na verdade M&A é Misery and Agony, tá? Então, quem não tem paciência para Misery and Agony, por favor, não faça M&A, tá? M&A, quem já comprou imóvel, que tem uma certa semelhança, tá? É aquela coisa, vai fechar, não fechou. Ah, vou fechar não sei o quê. Aí faz a diligência. Aí a diligência encontrou um negócio, o advogado não deixa você comprar. E vai indo, tá? Até uma hora que fecha, tá? Se não fechasse nunca, não existiriam M&As. Mas os M&As, eles tem que ter muita paciência, porque senão você paga mais caro. Aí entra o vendedor, sempre tem todo mundo, quando vai fazer M&A, tem assessoria, tanto de um lado quanto do outro. Você não coloca as duas pessoas em contato. Por quê? Porque o vendedor quer vender pelo maior preço possível e o comprador quer comprar pelo menor preço possível. Então, você tem os assessores seus que fazem com que isso aconteça. Então, você tem blefe para cá, blefe para lá, que nem poker, que nem venda e compra de apartamento. Ó, eu tenho uma proposta maior, se não fechar até amanhã, eu vou abrir, por aí vai. Então, M&A tem que ter muita paciência, tá? E a gente está vendo isso acontecer na Azevedo, tá? A gente está vendo acontecer a diligência, a gente não está vendo acontecer, mas ele prometeu que ia não sei o quê. Sinto muito, o erro foi ter prometido que ia ter o primeiro barril de petróleo em dezembro de 23, mas eu prefiro que não tenha o primeiro barril de petróleo de 23 do que ele compre o barril de petróleo pelo dobro do preço do barril de petróleo, tá? Só porque, gente, eu comprei, eu vendi. Nós trabalhamos numa empresa que fez 17 M&As, nem todos foram bons, tá? E isso também é relativamente comum. Vários M&As são muito ruins e você não consegue extrair. Então, você tem que ter muita paciência, tá? E como é uma empresa que também está na mão de um monte de, como nós, de pessoas físicas, e eu gosto de falar esse termo miqueiro, tá? Então, tem boataria para tudo que é lado. Então, apareceu um negócio lá no Facebook de não sei quem, que um sindicalista foi lá e reclamou que não recebeu o trabalhista. Pronto, o pessoal acha que caiu tudo e a empresa não paga mais, e cadê o caixa, cadê não sei o quê. O que nós conversamos com o management, que a gente pode afirmar para vocês, logicamente baseado nas palavras do management, e neles não tem por que mentir, porque eles são de empresa de capital aberta. Gente, foi captada uma bolada de dinheiro, e eu só posso dizer para vocês que essa bolada de dinheiro hoje tem no mínimo 5, 6% a mais, porque foi aplicada em CDI, tá? Então, o dinheiro está lá parado no CDI. Então, até por isso, não é nenhuma coisa desesperadora. Esse dinheiro está para comprar empresas de petróleo, tá? Com determinadas especificidades, ou seja, campos maduros, ou seja, não tem risco de achar ou não achar petróleo, tá? Tem que ter laudos e tudo de quanto tem de petróleo, etc e tal, pegar essas empresas, aumentar a capacidade de exploração, porque você vai ter que investir capex, e aí você produzir petróleo. Paralelamente a isso, Reftos continua, a ZEV Infra continua e a vida continua. Paciência é o nome deste jogo. Quem quiser surfar esse jogo vai ter que ter paciência. Quem não quiser surfar esse jogo, tem várias outras alternativas na bolsa, tá?
mas esse jogo continuará sendo jogado desse jeito, e a gente está achando que até o momento o management está indo de acordo, tá? Gostaríamos que fosse melhor? Lógico que eu gostaria. Gostaria que essa ação tivesse a 3,30 como estava há um tempo atrás quando anunciou o petróleo? Lógico que eu gostaria, mas eu não iria vender a 3,30 como não estou vendendo nesse preço, mas eu ficaria muito mais feliz olhando lá no meu home broker 3,30, tá? Como todos vocês ficariam. Tá? Mas não é a realidade. Então, esse é o jogo. Então, o jogo que a gente está jogando é esse, e agora, Hugo, com você a palavra. Valeu, Carlão, obrigado. Não vou me alongar muito aqui, até para a gente poder interagir com vocês e responder um pouco de perguntas. Quem quiser já ir antecipando alguma, pode deixar aqui no chat, ou depois levanta a mão quando a gente começar, abre o microfone e coloca a sua pergunta, a gente responde, tá? Mas uns pontos aqui importantes. O currículo que a gente colocou lá para vocês darem uma analisada é de pessoa experiente com atuação no segmento de óleo e gás. Então, é uma pessoa que já teve relacionamento e vínculos com Petrobras, então, naturalmente, ele vai conseguir agregar efetivamente no network, trazendo seu network ali da cadeia, mas também no dia a dia com outras empresas do setor, né? Vamos dizer ali com 3R, Prio, a Recôncavo e menores ali, que inclusive podem vir a ser alvo num futuro próximo de um MOU ou de naturalmente um M&A futuro com a Azevedo. E, logicamente, nós vamos colocar mais 2 ou 3 opções ali de currículos de pessoas no segmento de óleo e gás, dado que essa vai ser a dinâmica de crescimento da empresa, pelo menos para o ano de 2024 e 2025. Nesse quesito, né, eu já entro falando um pouco aqui da perspectiva, o que a gente vê no setor de óleo e gás é uma redução dos desinvestimentos de Petrobras, né, naturalmente pela troca de controle e de comando da companhia e até de política de Estado. Porém, a gente vê um setor ainda bem aquecido em termos de M&A entre as junior oils de segundo tier, aí vocês viram ali recentemente a Recôncavo com a 3R, e naturalmente as de terceiro tier ali, que é o caso de Azevedo. Essas ainda vão continuar ou se juntando ou fazendo alguns desinvestimentos. O que está efetivamente diferente nessa dinâmica? O barril do petróleo está mais alto, mais caro, então, naturalmente, os preços desses campos são maiores. Então, aquele cenário traçado na época do aumento de capital, da chegada do Tanuri e da tese de óleo e gás, ele mudou de lá para cá, dada essa informação de Petrobras, que não vai se desinvestir, então reduziu a oferta de campos ali e a demanda continua muito aquecida, então isso naturalmente muda o patamar de valuation. Quer dizer que vai fazer compras ruins ou não? Só o tempo vai responder essa dúvida para a gente, mas acreditamos que deve se manter ali nos valuations próximos ao que se negociam as juniors oils de segundo escalão, vamos dizer assim, 6 vezes EV líquida dentro daquele campo. Então, qualquer aquisição dentro desse patamar é a criativa e construtiva. Como eu já tinha falado para vocês, a gente reduziu um pouco a expectativa de curva, né, dessas entregas por esse cenário, então, naturalmente, a gente tem ali, para esse ano, 500 barris colocados aqui. Cenário de óleo e gás continua positivo, a gente tem até, inclusive, comunicado ontem, se não me engano, foi o JP, falando do barril de petróleo, $10 acima das projeções dele para o curto prazo, então isso é positivo, se a empresa entregar efetivamente nesse primeiro trimestre ou no segundo trimestre desse ano para geração de caixa da companhia no segundo momento. Como o Carlos bem falou, são campos maduros, já produtivos e com rentabilidade, margem EBITDA entre 40 e 50. Então, isso naturalmente traz geração de caixa para a companhia. E isso muda um pouco a dinâmica do que a gente viu nos últimos anos da empresa. Nos últimos anos, a gente viu muita queima de caixa e ajuste por questões de reestruturação da Reftos, principalmente. A gente tinha a infraestrutura com margem positiva, mais queima de caixa, nos primeiros anos ali, primeiros momentos do backlog, por conta da mobilização dos canteiros. Porém, a Reftos ainda apertando essa dinâmica e algumas outras frentes de despesas, agora com a chegada de óleo e gás, você começa a mitigar.
teve uma pergunta, acho que foi até no grupo ali do Bruno, sobre o lucro para 2023 ou o resultado de 2023, pelo que a gente viu de entregas e dinâmicas, né, da estrutura de capital, dos negócios ali de infraestrutura e, obviamente, de serviço de óleo e gás, ainda vem queima de caixa, tá? E provavelmente prejuízo, sim, turma, por conta do backlog que foi devolvido de artérias, de eco-rodovias, enfim, esses ajustes ainda vão gerar alguns impactos no resultado de 2023. Porém, a gente fez esse ajuste no cenário de óleo e gás aqui de Azevedo, mas ainda assim construtivo, com a empresa efetivamente entregando a tese que se propôs. Tá? Então, naturalmente, esse recurso em caixa, ele consegue entregar pelo menos 500 barris esse ano, que é uma notícia positiva, caso isso se materialize, seja no primeiro tri agora, ou no segundo trimestre, aí vai depender, como o Carlos colocou bem, M&A, e a gente não sabe quando isso vai acontecer. Porém, é de se imaginar que sim saia esse ano, e isso é positivo. Na dinâmica de infraestrutura, o cenário permanece bastante construtivo, principalmente pela questão de saneamento, e vocês devem estar acompanhando ali a frente de privatização da Sabesp, lembrando que a Azevedo tem backlog com Sabesp, já saiu hoje, inclusive, como vai ser a dinâmica de reajuste tarifário, que é bem positivo, é anualmente. Então, a Sabesp incorpora benefícios para ela, a ente privada, e repassa, em termos de tarifa, os ganhos exponenciais ali, o que é bom para o consumidor, mas, naturalmente, uma regra mais clara e bem escrita vai atrair mais investimentos. Naturalmente, ela privada aumenta a possibilidade de crescer esse backlog com a Sabesp. Então, a frente de infraestrutura permanece, vocês já sabem, eu particularmente acho que é o carro-chefe da empresa, do meu ponto de vista, é o que tem grande potencial nos próximos anos, nas próximas décadas, tem um gargalo enorme de infraestrutura de 2014, represado até agora, até o presente momento, por questões de lava-jato, por questões de ineficiência de taxa de juros e funding, isso acabou aumentando no tempo esse gargalo, e, obviamente, a gente vai ver isso fechando nos próximos 10 anos aí por questões de privatização, questões de reforma de marcos legais ali, como o caso do saneamento, como um caso efetivo também de ferrovias, o que gera uma expectativa, ou seja, continua com uma boa expectativa e construtiva nesse cenário, com esse cenário positivo para frente, a gente não revisitou o backlog, e sim continuou a trajetória de crescimento, e dado esse caminho de privatização que aconteceu de Sabesp, agora é só questão de formalizações, imaginando que saneamento vai puxar. Naturalmente, você estando dentro de saneamento da Sabesp privado, abre possibilidade para você ocupar espaço em outras privadas. A Egea, Iguá, a BRK Ambiental, são empresas aí de grande porte, bem, obviamente, menores do que Sabesp, mas que provavelmente têm grandes projetos pela frente que vão, sim, atrair, trazer potencial da Azevedo Infra entrar ali. Existe também as sinergias, como a gente viu do contrato de Equinor, que é de óleo e gás. Então, tem muita coisa para ser destravada com essa chegada da Azevedo Óleo e Gás para dentro da Azevedo e Travassos como um todo, em termos de sinergia de backlog. É mais difícil e complexo de conseguir, sim. A gente não coloca isso nas nossas projeções aqui, mas, de qualquer forma, é um trigger adicional que pode acontecer. O primeiro foi esse da Equinor, que precisa, sim, ainda da formalização efetiva desse acordo, desse contrato, para, obviamente, se materializar. E, fechando, né, para a última parte ali de atuação da companhia, a Restos, para mim, eu sempre falei isso, é claro para todos vocês, a aquisição não foi boa, não foi acertada, ela foi por um valuation alto, queimou caixa e passou por toda a reestruturação. Daqui para frente, é acompanhar, obviamente, se dá para extrair valor entre sinergia de setores, tanto da infra quanto da Azevedo Petróleo, ou se não, efetivamente, é um segmento que talvez faça sentido no futuro próximo, até na minha visão, aí a minha leitura, fazer o desinvestimento dessa companhia, porque é um setor extremamente competitivo e com grandes corporações, tanto europeias quanto americanas, extremamente capitalizadas,
e que com um know-how, um background gigantesco ali, e a gente sabe que o TC antes segurava a Reftos funcionando pelas questões que a gente não vai ver isso acontecendo dentro de Azevedo e Travassos, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente já tem dentro das nossas projeções ali um backlog bem conservador em termos dessa frente de serviços de óleo e gás. Ainda sou um pouco cético com essa frente de descomissionamento, existe sim um potencial a ser destravado, mas o meu ceticismo vem desse ambiente mais competitivo de empresas com um background muito maior, muito mais robusto para ser entregue, tá? De qualquer maneira, não está se refletindo isso nas nossas projeções aqui. Então, nesse caminho, a gente tem ainda perspectivas boas de óleo e gás e de infraestrutura e acompanhando, monitorando de perto essa frente de serviços para ver se efetivamente a companhia entrega. Então, o que dá para dizer? Em termos de crescimento, a empresa vai entregar uma perspectiva de crescimento, obviamente, um pouco aquém do que a gente tinha no final do ano passado para cá, melhora as efetivas de margem pela dinâmica de óleo e gás, tem margens EBITDA ali de 40%, 50% a depender do campo, então isso puxa no consolidado, a gente está falando uma margem EBITDA talvez para 12% a 15% no todo, que é bastante interessante, melhora a geração de caixa e resolve com essa geração de caixa risco de estrutura de capital. Então, esse problema que o Suslin colocou bem sobre financiamento, não ser mais só via equity e usar o mercado de dívida para a expansão da companhia, ele se abre agora. Então, é algo que a gente pode ver de extração e geração de valor adicional a depender de como for essa construção. Provavelmente, pelo que foi sinalizado pelo board, deve ser dentro do setor de óleo e gás. E aí, naturalmente, se você tem uma margem alta, com uma geração de caixa muito forte, você tem um risco financeiro menor. Então, você pode se beneficiar de uma eventual utilização da sua estrutura de capital em benefício de geração de valor, o que não está na conta no modelo do mercado. Então, isso pode ser um trigger também de curto prazo aí a ser observado por todos nós, tá? Então, são esses pontos, né, que eu queria trazer da análise dos setores e reflexo naturalmente dentro dos fundamentos, e aí voltar a falar um pouco mais sobre a frente do conselho aqui. O foco vai ser a questão de governança, tá? Esse conselheiro, além de conhecimento técnico, buscar construir essa questão de governança ali para trazer mais transparência, tanto no dia a dia de contratos, quanto no dia a dia, eventualmente, de algumas decisões que possam ser públicas, obviamente, não podemos esquecer esse lado de sigilo por questão estratégica, tá? E buscar uma melhoria efetiva de processos de gestão interna, costurar essa evolução, essa aprimoração. Então, é um cara que, aliado a uma experiência do mercado de óleo e gás ou de infraestrutura, tenha também no seu gabarito essa frente para contribuir com transparência e governança, que é algo crucial para, eventualmente, evitar abuso de controladores, como foi o caso de Gafisa, a gente viu ali, e como foi o caso até de Cielo, com essa OPA sem pé nem cabeça em termos de laudo ali. Então, o nosso objetivo em unir, juntar forças dos minoritários, é para construir toda essa evolução que agrega e constrói valor, e também evitar abusos ali, como a gente viu. E, claro, tem que, efetivamente, todo mundo em conjunto participar dessa construção, para que não ocorra situações como a gente viu na GE ali, onde um sócio minoritário com uma posição relevante, de repente não tinha mais poder de voto e, eventualmente, fez ruir o movimento dos minoritários. Então, é importante esse reforço dessa frente e, óbvio, mostrar para vocês que nós não temos interesse em sentar, eu, nem o Suslin, ninguém da L4 dentro do conselho, e sim construir algo que agregue e gere valor para os minoritários, tá? Eu queria só passar essas frentes para vocês e está aberto aí perguntas e respostas, gente. Quem quiser, fica à vontade para levantar a mão, para a gente saber identificar aqui, até abrir o microfone aí para interação, tá? Hugo, eu acho que fica mais fácil. A gente vai abrir o microfone, se não der certo, a gente vai pedir para o pessoal escrever, tá? Eu vou já começar respondendo aqui do Eduardo. Ele falou que prospecção de gás natural que está em fase adiantada de conversa. O que acontece com gás natural hoje no Brasil é o seguinte: antigamente era zero, tá? Aí começou o gasoduto do Brasil-Bolívia, aquela parte lá da Bolívia, aquilo já quase acabou, né? Já exploraram uma boa parte daquilo, ainda tem,
mas não é mais tão relevante a quantidade. Você, para ter gás, você tem que ter aonde usar gás, né? Então, hoje já tem várias formas de você fazer isso, liquefazer, etc e tal. Você vê que o Catar é um dos líderes de produção de gás. Você vê que Israel agora que achou gás no mar Mediterrâneo, liquefaz também. Você vê que os Estados Unidos hoje virou o maior exportador mundial de gás. O Nord Stream, do nada, né, que levava o gás da Rússia para a Europa, ele explodiu. Ninguém sabe por quê. Estados Unidos é um dos maiores vendedores hoje de gás para a Europa, sem ter gasoduto. Gás virou uma coisa extremamente importante, um ativo extremamente importante. Antigamente, o que se fazia com gás? Você pegava o gás e reinjetava no poço para você ter mais petróleo. Hoje em dia, você tem uma possibilidade de usar esse gás. Então, a gente não acredita que a Azevedo vai usar o gás dentro de alguma coisa que ela compre em relação ao poço de petróleo que vem o gás junto, não uma coisa específica de gás, tá, gente? Aqui também a possibilidade de volta à distância, sim. Perguntou se nós somos suficientes para eleger um conselho minoritário. Se os 400 pessoas aqui votarem todas num candidato só, daí sobra. Aqui, com metade das pessoas que estão aqui, a gente elege com a gente que tem uma posição relevante. Outras pessoas que já ligaram para a gente e já nos colocaram à disposição, elege. Uma das formas que a gente vai fazer, a gente vai propor mais para frente, se for necessário, essa história de votar é muito complicado. Como você vota, como registra tudo. A L4 está pretendendo até estruturar alguma coisa melhor nesse sentido. Então, em algum momento, a gente vai conversar com vocês sobre como fazer para a gente estruturar melhor esse voto à distância, porque ninguém vai até, eu não vou até a votação, etc e tal, a gente vai ter que fazer isso via, hoje tem DocSign, essas coisas, então é muito, ou tem carteiras administradas, tem vários outros mecanismos, isso mais para frente a gente vai ver com o advogado que nos assessora, como que vai a forma melhor de a gente fazer, estruturar esse tipo de voto, tá? Próxima pergunta, gente. Teve uma no grupo, acho que foi até o Vitor colocou sobre questão de governança. Só o microfone, por favor. Comparando a companhia com a Mitre, né? Em termos de o que a gente sabe, que eu acompanho da Mitre ali, tem primeiro partes relacionadas, né? E a questão efetiva de governança em si, de alguns pontos de decisão. Nesse quesito de governança, eu acredito que a empresa tem a melhorar e evoluir, e vai ser um dos focos da companhia, quer dizer, do nosso conselho aqui de minoritários, para que isso seja efetivamente implantado. Agora, não tem muito sentido fazer comparação de partes relacionadas, pelo menos até o presente momento, porque até onde a gente vê e acompanha de informações públicas, não tem vínculo nenhum de partes relacionadas de infraestrutura, de óleo e gás, e nem de serviços, com nenhum sócio controlador ou minoritário efetivamente que tem lá dentro. Então, são situações muito diferentes do que a gente viu em Mitre, onde a Mitre efetivamente foi lá e comprou terreno da família, né? É claro que isso, em termos de construção civil, acontece com maior frequência, mas nesse caso aqui, não. Tá, deixa eu explicar um pouquinho, assim, alguma tradução, porque muita gente aqui é super antenada no mercado financeiro e outros nem tanto. Essa história de partes relacionadas, só para fazer um paralelo, isso aconteceu, por exemplo, na época da DASA. Então, o que é partes relacionadas? É quando a empresa vai comprar uma coisa que o dono dessa coisa é um dos sócios. Ou seja, o sócio está ganhando na física e a empresa está, às vezes, pagando mais caro. Tá? Então, isso aconteceu na DASA, que ia comprar um terreno, ia fazer a reforma, e quem fazia a reforma era a empresa do filho de um dos donos da empresa, entendeu? E isso é parte relacionada. Como que você resolve parte relacionada? Ah, mas eu não posso nunca contratar o meu filho? Pode. Você faz um certame bem feito, tá? Com 5 propostas, tá? Que tem uma governança absurdamente boa, e que, se seu filho ganhar, ok, ele faz a construção, se a empresa do seu filho ganhar, ela faz a construção, se não ganhar, quem faz a construção é quem ganhar. Essa é a história da partes relacionadas, tá? Então, no caso da Azevedo, a gente não viu em nenhum momento ser comprado alguma coisa que um dos sócios fosse dono, entendeu? Então, isso que é o tal da partes relacionadas, tá? Então, isso como que você resolve com um conselho muito atuante e com regras muito claras de governança, até muitas vezes para proibir. Olha, o seu filho que tem a empresa de alguma coisa, ele nem pode participar do certame. Pronto, está resolvido o problema de conflitos de interesse e partes relacionadas, tá bom? Isso é a história da tal da partes relacionadas. É você comprar alguma coisa que
algum sócio, algum conselheiro, ou alguém relacionado à empresa tem, e você vai lá e compra com preço maior, tá bom? Vi também uma questão sobre uma discussão eventual, de nada, Júlio, respondi para o Júlio ali no chat, pessoal, se a gente acredita que a REP para de queimar a caixa esse ano, não acreditamos que para de queimar a caixa, até porque ela precisa efetivamente entregar novo backlog ou crescimento de backlog para diluir essas despesas fixas e, claro, gerar algum lucro. Então, ainda assim, trabalhamos com queima de caixa no lado da Reptos. E aí, o que pode efetivamente melhorar, e é o que a gente acredita, é a entrada de óleo e gás, né, dentro, né, da parte de exploração e produção, que sim, vai gerar caixa, e isso no consolidado, em conjunto com infraestrutura, passa a gerar lucro e caixa para a companhia. Agora, a atuação de serviços de óleo e gás ali da Reptos ainda assim vai ter algum desafio de caixa, tá? Outra dúvida que surgiu aqui foi quanto à entrada do Tanuri, né? Sim, ele está lá dentro, ele tem 5% da companhia, ele fez parte dos bônus de subscrição, então ele tem direito a aumentar as suas participações do futuro, eventualmente não acompanhei sobre ele ter comprado ou não mais bônus, tá? Então ele está lá e continua na tese. Outra frente que também saiu aqui nesse lado de sócios, né, foi a venda de conselho de administração, e aí conselho de administração é diferente de diretoria, ou sócios controladores ali, tá? Não foi o controlador, e foi sim um conselheiro que desfez. Agora, qual conselheiro é? Pelo menos no relatório que dá publicidade ali, né? O relatório, agora fugiu o número dele, de partes relacionadas, né? O formulário lá mostra um conselho de administração. Enfim, a gente sabe que teve uma saída e uma mudança no conselho recente com uma vaga sendo aberta. Então, pode ser naturalmente isso. Significa que a empresa ou perdeu fundamento ou perdeu perspectivas? É difícil. Claro que pode ser, em algum momento, linkado a isso, a perda de fundamentos ou a mudança estrutural do setor, mas o que a gente viu recentemente não é perda de fundamento e nem estrutural do setor, em si uma movimentação, vamos chamar assim, de um ponto qualitativo em termos de governança com esse conselheiro, tá? Acredito que seja essa a movimentação ali. Você quer complementar, cara? Isso que eu estou colocando. Então, em relação a Reftos, eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Hugo, tá? Eu acho que a pior fase já passou, eu acho que foi equacionado o tamanho da empresa, houveram várias demissões, então, e o custo, e a gente tem que lembrar muito aqui é o custo Brasil, né? Quem já foi, eu que já fui e sou, né, empresário, mas já fui empresário de ter muitos funcionários, tá? Eu sei o que é custo Brasil, eu sei o que só quem já foi numa justiça na desjustiça, né, ou na injustiça do trabalho, como empregador, para ver o que acontece lá, né? Mentiras ou às vezes até verdades, mas a gente vê coisas acontecendo do arco da velha, tá? Então quem já passou por isso sabe como acontece isso. Então isso foi muito penoso, tá? Isso absorveu muito mais dinheiro do que o previsto. Logicamente, você faz due diligência, trabalhista, tudo não sei o quê, mas ninguém sabe prever quanto vai vir. Quer dizer, no Brasil, como diria o ex-ministro Pedro Malan, o passado é incerto. Eu acho que essa parte passou. E os contratos ruins da época da UTC já passaram, já foram entregues, já foram fechados. Então, todos os contratos novos são contratos mais lucrativos. Então, eu acho que eu sou um pouco mais otimista em relação a Reftos que o Hugo. Então, de novo, valuation. No valuation você coloca o fluxo de caixa futuro trazido ao valor presente. O fluxo de caixa futuro tem um pouco do que você acredita que vai acontecer. Não é uma ciência exata, nunca foi. Na minha opinião, a Reftos vai trazer surpresas melhores do que o Hugo acredita que vai acontecer, tá? Então, você vê que dois analistas, não analistas assim tecnicamente, mas duas pessoas analisando podem ter opiniões diferentes, tá? Sobre a mesma empresa e serem sócios. Então não tem problema nenhum em relação a isso, tá, gente? É isso. Uma outra dúvida que também apareceu foi quanto à discussão ali dentro do grupo sobre aumento de capital. Olha, por tudo que tem hoje público e colocado à disposição, não tem o menor sentido fazer um aumento de capital. Uma empresa tem 150 milhões de caixa, ou seja, a sua estrutura de capital está clean, não tem dívida nenhuma, tem 150 milhões disponíveis para fazer aquisições.
se efetivamente entregar aquisições do setor de óleo e gás, não tem sentido nenhum a gente trabalhar com um aumento de capital. Ele, eventualmente, como foi reforçado no passado, viria numa tese de construção de crescimento, aceleração de crescimento. Mas aí a gente já viu diversas outras companhias do setor mesmo de óleo e gás fazendo, né? 3R, a própria Prio e a própria Recôncavo, em certos momentos, quando apareciam oportunidades de investimento, levantavam ou dívida ou equity no mercado para fazer essas aquisições. Uma outra companhia interessante de vocês acompanharem, a Seacrest, fez uma, e aí é mais parecida com o que a Azevedo quer entregar, ela fez um IPO lá na Noruega, justamente para pagar os campos que ela tinha adquirido da Petrobras no passado recente. Então, sim, essa indústria de óleo e gás, ela utiliza do mercado financeiro para, obviamente, fazer funding para o seu crescimento. Agora, no radar, por tudo que foi colocado de MOU, de potencialidades, não tem nenhuma necessidade. E, pela projeção, em termos de lucro operacional e geração de caixa dos 3 negócios, também não tem destruição e estrutura de capital que gere prejuízos a ponto de chamar um aumento de capital. E aí, obviamente, por que a gente compartilha isso com vocês? Porque, vez ou outra, surgem rumores e boatos de que a empresa vai fazer um aumento de capital. E até o presente momento, publicamente não existe, e por questão de fundamento não tem sentido nenhum, dado que ela acabou de pôr 215 milhões ali, sendo que 65 desses foram usados para resolver os problemas de estrutura de capital do passado, de restos / infraestrutura, e 150 está livre para fazer aquisições de óleo e gás. E aí, claro, a gente tem que dar benefício para o gestor atual, ele efetivamente tem os MOUs na mesa, vamos ver o que ele vai entregar nessa tese de crescimento. Tá? Então, não tem pé nem cabeça esses aumentos de capital, esses boatos que surgem em vez ou outra ali, tá? Respondendo ali o Vitor, que colocou essa possibilidade ali, tá? Aumento de capital é o seguinte, é uma coisa interessante. Para que uma empresa está na bolsa? Ela está para captar dinheiro mais barato na bolsa do que o dinheiro do banco, tá? Então, o aumento de capital é uma consequência natural da bolsa. Só que a Azevedo, ela já fez isso várias vezes. Em algum momento, isso aí tira credibilidade, tá? Então, você não pode ficar fazendo aumento de capital infinito e diluindo todo mundo. Então, hoje não tem sentido. Logicamente, sempre coça na mão de um gestor que quer fazer compras e aquisições, trazer mais dinheiro. Mas hoje, a Azevedo é uma empresa que, se você vai... No ano passado, você ia no banco para solicitar capital, ninguém queria emprestar. Hoje, que ela tem 150 milhões, todo mundo quer emprestar dinheiro para ela. Então, hoje, em termos de estrutura de capital, você fazer aquisições via dívida é muito mais tranquilo do que outrora. Então, não faz sentido, no atual momento, eu acho que seria um tiro no pé, que a Azevedo fizesse outro aumento de capital, sendo que ela ainda nem acabou de fazer a primeira aquisição. Logicamente, depois que fizer a primeira aquisição, fizer a segunda, etc. tal, aí eu não tenho e der certo, etc. tal, isso é uma possibilidade que sempre vai estar na mesa, tá, gente? Não achem que isso não vai acontecer nunca mais com a Azevedo. Mas se estiver entregando, ok, vale a pena. Agora, se continuar não entregando e chamando mais capital, aí isso é um tiro no pé da empresa, não acredito que seja feito. Mas também, um conselheiro também é uma coisa, é um setor, um aumento de capital passa num conselho, aumento de capital tem que ter governança, então isso também é interessante da gente acompanhar, mas eu acho que inclusive porque você não precisa de aumento de capital, até porque você tem esse monte de bônus de subscrição, tá? Então com o bônus de subscrição vai entrar mais dinheiro para a empresa, né? Se eles foram subscritos, né? Então, em outras palavras, hoje é muito mais interessante você entregar resultado, subir o preço da ação e você, via bônus de subscrição, receber mais capital, do que você abrir um novo aumento de capital, que a credibilidade vai ser muito, muito mais baixa. E outra parte importante, até recentemente eu coloquei e disponibilizei para vocês lá a minha visão, depois, né, da live que a gente fez com o Gabriel, tamanho de posição, né? Eu acho que esse ponto é muito importante para todos vocês aí, dosarem a posição e a exposição em um ativo de micro e small cap, né? Micro cap, vamos colocar assim, num setor que a gente acabou de falar ali de crescimento, tem potencial de crescimento, mas tem riscos dessa execução. Então, como toda empresa,
você se propõe a fazer aquele caminho, traçar aquele planejamento estratégico, você vai ter os desafios de entregas e nessa execução desse planejamento estratégico. Então, dentro de uma posição de micro e small cap, obviamente, o apetite de risco e o objetivo de investimento de cada um, dosar essa posição, mas nunca ficar numa concentração absurda que possa, numa volatilidade, como a gente observou recentemente, né, para o lado das small caps, mexer com o emocional, porque aí mexer com o emocional, você fica à mercê de tomar uma decisão equivocada, ou de desinvestir, né, no momento errado, ou de aumentar a posição para fazer o preço, o chamado médio aí. Então, é um cuidado importante que vocês têm que ter, e reforço, né, se vocês quiserem conversar conosco, nossos WhatsApps privados estão abertos aí, fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente nesse quesito, tá? O que o Hugo está falando é a famosa asset allocation, né? Como que você vai não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente é meio boring até, a gente é meio chato no sentido de ficar, de não ter tanta emoção aqui nos nossos investimentos, entendeu? Por quê? Porque a gente constrói teses e segue as teses, a gente não fica comprando e vendendo, não tem o day trade do dia, aqui a gente não acontece nada disso. Não tem day trade, não tem nada. Então, quem gosta de emoção, aqui não é o lugar. Aqui é o lugar de fazer uma alocação séria. E uma alocação séria não permite que você tenha 50% do seu patrimônio em a ZEV 4. Não faz sentido nenhum. Se algum dos senhores tiver, eu sinto muito dizer que é exagerado, entendeu? Ah, pode dobrar, pode ser a minha vida, pode ser não sei o quê. Pode. Pode ser a sua vida, pode ser atacada a sua vida, mas também pode ser atacada da sua ruína, tá? Então, a gente não gosta de all-in e etc e tal, a gente gosta de asset allocation, quem quiser conversar com a gente sobre esse tema, a gente trabalha com isso, a gente tem uma wealth management aqui dentro da L4, podemos trabalhar com qualquer um dos senhores, etc e tal, a gente está trabalhando com um projeto muito sério que a gente vai fazer para small caps, né, que a gente chama de special seeds, né, são as sementes que a gente acredita que vão dar certo, mas nenhuma delas a gente coloca 30% você não coloca 30%, 20% do seu PL em Azevedo, não faz nenhum. Se alguém tiver o respeito qualquer coisa que as pessoas façam. Mas o problema é que não faz sentido, entendeu? Lógico, se o gestor, se o Gabriel Freire tem 80%, 90% do patrimônio dele, é outra coisa, porque ele é o dono, ele está tocando o negócio, é outro bicho, não é? Mas se você é um investidor, um minoritário, que não está dentro da empresa, não tem ação sobre a empresa, etc., e você tem 20%, 30% de uma empresa, sinto muito, eu acho isso um extremo exagero, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, tá? Então, aí, eu gosto muito da minha frase que fala assim, se você está dormindo muito bem todas as noites, você está investindo mal, né? Você não está se arriscando o suficiente, mas também se você não dorme nenhuma noite, você está se arriscando demais. Então, aí fica o cara tem 30%, 40%, a gente recebeu uma vez uma mensagem de um cliente nosso, né? Um potencial cliente, falou assim, não posso sair porque eu tenho uma dessas empresas aí que caiu 90%, eu tenho 95% do meu PL nessa empresa. A gente olhava um para o outro e falava assim, não é possível. A gente cansa de falar, não façam all-in. A gente não recomenda nada disso. Dá para ganhar dinheiro sem fazer all-in, gente. Poxa, não vai ganhar todo o dinheiro se der tudo certo. Mas também se der tudo errado, você não vai sair do jogo. O importante é que esse jogo é de longo prazo, tá? E o pessoal acha que é tudo cara ou coroa. Então, não dá. Não dá. Jogar cara ou coroa, você pode ganhar, dobrar o PL numa jogada, mas você também pode zerar, tá? Bom, gente, se alguém tiver mais uma outra pergunta, a gente vai encerrar daqui a 2 minutinhos, tá? Então, vou abrir espaço só para mais uma ou duas perguntas, por favor. O pessoal está calado, só querendo ouvir. Então, vamos abrir até para pergunta oral. Vamos nos arriscar aqui, Hugo. Gente, você pode abrir o microfone. Coloca aquela mãozinha, né? Essa mãozinha aqui, coloca aquela mãozinha que a gente dá espaço. Ou a gente foi muito claro, ou a gente não foi nada claro, porque ou então esse horário todo mundo já ficou mais inteligente, não faz mais pergunta. E aí, pessoal, alguma pergunta? Então, a gente espera ter atendido vocês da melhor forma possível, que é o que a gente se propôs quando a gente criou esse grupo. Criar esse grupo é um desafio, um desafio muito grande, porque a gente está mexendo no final do dia com economia
das pessoas, né? A gente está mexendo com bolsa das pessoas, a gente está mexendo com o patrimônio das pessoas, a gente é muito diligente nesse sentido, a nossa empresa é muito diligente com o patrimônio dos outros, não é aquela história do others people money, né? O dinheiro dos outros, foda-se. A gente é muito diligente com o dinheiro dos outros, a gente é muito preocupado com isso, por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Esse trabalho a gente está fazendo porque a gente também tem o interesse na empresa, a gente tem interesse, a gente tem ações na empresa, a gente quer que ela cresça e a gente quer que ela tenha uma governança melhor e a gente quer trabalhar nesse sentido. Esse é nosso objetivo, então estamos muito contentes. Hugo, tuas palavras finais, depois a gente vai encerrar. Só agradecer todo mundo essa confiança que vocês têm no nosso trabalho, na nossa frente aqui, e reforçar que o objetivo maior nosso, além de todos esses pontos que o Carlão colocou aqui, é efetivamente trazer os investidores para a Bolsa, é fazer a democratização do mercado de capitais para que todo mundo possa ter esse tipo de investimento no seu portfólio e, claro, esse investimento ele gere o retorno esperado, entregue o objetivo de médio e longo prazo dos investidores, né? Então, isso é meio que uma missão de vida para todos nós aqui da L4, não é demagogia falar isso, desde 2006, quando eu saí na faculdade, era o meu objetivo, tanto é que eu trabalho a vida toda com ações, desde 2006, fiquei na Caixa como gestor durante 14 anos de fundo de ações, então vocês imaginam que eu já não passei e vivenciei dentro desse mercado, peguei subprime, já peguei IPT, já peguei outras crises ali, de shadow bank, que está voltando agora, inclusive, né, da China, então, assim, tudo isso com essa missão de vida, claro, obviamente fazer com que todos vocês aí tenham um portfólio mais equilibrado e possam obter os retornos esperados, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí a todos. Esse vídeo a gente vai disponibilizar e deixar ali no grupo, porque a gente não tratou de nenhum tema fora do que é público aqui. Gente, muito obrigado, valeu, um abraço. Vou ver o cara aqui.